fazer, quais ações que você precisa, como um profissional que emite nota fiscal, precisa fazer antes de emitir a nota fiscal, para evitar alguns erros, né? Erros fatais que acontecem no processo de emissão de nota fiscal e que vai ocasionar em uma rejeição. E se a gente tem uma nota fiscal rejeitada, o que acontece? Nós temos um retrabalho, né? Toda vez que eu tenho uma nota fiscal rejeitada, eu tenho retrabalho, porque eu tenho que parar, analisar ali a mensagem, analisar o tipo de erro que ocasionou a rejeição, voltar o processo para dentro do sistema da empresa, corrigir na origem ali o que está sendo falado, e muitas das vezes o erro de rejeição é um erro que poderia ter sido evitado. Então, tenha sempre um caderno, uma agenda, alguma coisa, um bloco de anotação, onde você faz ali as suas anotações, tá? Isso eu praticava muito quando eu comecei a trabalhar com notas fiscais. Ainda mais que a gente está lidando com uma operação, com um documento fiscal, que tem muitas particularidades. Muitas das vezes o faturamento do cliente A é de um jeito e o faturamento do cliente B já é diferente. Por quê? Porque tem regras dos impostos diferentes, benefício fiscal, tem particularidades na operação, um pode ser uma venda normal, o outro pode ser uma operação triangular. Então, esteja sempre com um caderno em mãos, tá? Pratique isso. Se você não usa, não faz uso do caderno, do nosso velho e eterno caderno e caneta na mão. Cada detalhe que alguém te explica, vai anotando, destaca, até que isso se torne normal, você explicar da forma correta o processo. Quando você explica o processo para alguém, é sinal que você memorizou. Aí, beleza? Pode desconsiderar aquela anotação. Mas quando você ainda tem dificuldade de ir para o próximo passo, não sabe realmente colocar as palavras certas sobre a atividade de notas fiscais que você trabalha, né? Porque, conforme eu também falo aqui para os meus alunos e falo aqui para todos que participam das aulas gratuitas, nós que trabalhamos com notas fiscais, nós temos um vocabulário próprio, tá? É um vocabulário de processo de atividade de notas fiscais. É diferente do vocabulário do contador, é diferente do vocabulário do responsável do comercial, é diferente do vocabulário da área de logística. Cada um tem as suas características e você tem uma profissão. Você trabalha com notas fiscais, você trabalha com um documento que é um documento essencial e obrigatório para todas as empresas. Então, tem um vocabulário próprio para isso. Um exemplo, nem todo mundo, se você falar com alguém do comercial, ele não sabe o que é rejeição. Eu vou falar alguns tipos de rejeição aqui, ele nunca nem ouviu falar. Tá falando se rejeição de quê? De pessoas? Não tem ideia. Por quê? Rejeição, termo rejeição, quando você usa esse termo com um profissional que trabalha no faturamento, que emite nota fiscal, ele já sabe, é um vocabulário próprio. Tá? Então, quando você não tem essa facilidade, essa fluidez no vocabulário das atividades do processo de emissão de notas fiscais, de recebimento de notas fiscais, usa um caderno, usa uma agenda, mas anota. Não deixe de anotar. Não confie só na sua memória, porque ela vai te deixar na mão. Então, DANF, provavelmente, se você trabalha com notas fiscais, trabalha no processo de recebimento de nota, faz pagamento de dores, né? Trabalha ali no manuseio, tem algum envolvimento com notas fiscais, provavelmente, eu falo isso provavelmente porque hoje em dia nós, né, o papel que a gente tem ali para trabalhar em mãos é o DANF, né, que é esse daqui, ó. Então, provavelmente você trabalha com esse documento no dia a dia, papel físico, tá? Documento físico. Só que o DANF, que é esse documento aqui, essa imagem aqui que eu estou trazendo para você, ela não é a nota fiscal, é um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, tá? Pega nessas últimas palavrinhas aqui, ó. Nota fiscal eletrônica. Eletrônica, então é um arquivo, é um documento fiscal que não existe em papel. Ele é 100% eletrônico, ele é 100% digital. O DANF, ele é um documento, é um documento mais simplificado. O que quer dizer simplificado? Tem menos informação do que o original. Ele traz um resumo, vamos dizer assim, da nota fiscal eletrônica.
É um documento que o governo instituiu para que possamos ter algo em mãos, né? Na hora do transporte, na hora do carregamento, na conferência. Então, esse documento, esse layout bonitinho, do jeito que ele é determinado aqui, ele segue uma regra e nós temos uma legislação que fala exatamente sobre cada letrinha que está aqui dentro do DANF, tá? Então, ele foi instituído pela legislação para que possa ser impresso, mas ele tem menos informação. Em caso de uma fiscalização, o que é fiscalização? Onde o fisco, né, o governo ali, aquele órgão fazendário que controla, fiscaliza todos os impostos, todos os tributos, tudo que é determinado pela legislação tributária, o fisco vai o quê? Fiscalizar. Ele vai conferir se as empresas estão seguindo exatamente o que fala na legislação. Então, no caso de uma fiscalização, ele não vai olhar para isso daqui. Numa fiscalização, ele vai olhar o quê? O arquivo eletrônico, o arquivo digital, que a gente fala, né, que é o XML, que você recebe o XML, se você trabalha no processo de recebimento de mercadoria, provavelmente você tem ali um e-mail, um inbox, ou tem ali um diretório onde você recebe todos os XMLs dos fornecedores, né, onde você faz a conferência se o fornecedor enviou o XML para sua empresa, que é algo obrigatório. Se você trabalhar no faturamento, no processo de emissão de notas fiscais, você tem que, no processo de emissão, de criar nota fiscal, fazer ela ser autorizada no sistema do governo, você tem que enviar o XML, que é a nota fiscal eletrônica em si, para o cliente. Isso é obrigatório por lei, tá? Porque isso daqui não é a nota fiscal, isso daqui é um documento simplificado. As informações completas, né? A nota fiscal em si, ela é o eletrônico, o arquivo eletrônico, é o XML, que é aquele arquivo que você recebe no e-mail, e ele vem ali, o anexo dele, né? O anexo que está no e-mail, vem com números gigantes, que são aqueles que é o número da chave de acesso. A chave de acesso é o que leva qualquer pessoa, eu, você, consultar uma nota fiscal eletrônica, tá? Então, a chave de acesso é esse número aqui de 44 posições, que quando você recebe o XML, muitas empresas têm o padrão de já enviar o anexo, o nome do anexo, o número da chave de acesso, tá? Isso daí é algo que cada empresa faz. A gente usava muito isso na empresa de salvar o arquivo XML com o número da chave de acesso, porque o número da chave de acesso é único, tá? É como o meu CPF, é como o CNPJ da empresa que você trabalha, né? A chave de acesso é o ID da nota fiscal, então ela não se repete. O número de nota se repete. Pode-se reiniciar a nota fiscal e aí volta a ter o número 1000, volta a ter o número 10.000. Agora, o número da chave de acesso, ela não se repete. Então, é até uma forma de você salvar o arquivo de uma forma mais correta, né, seguindo o protocolo da legislação, tá? Então, toda vez que tem uma movimentação de mercadoria, tem ali o processo de conferência, normalmente nós temos em mãos o quê? O DANF, né, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, mas o DANF não é uma nota fiscal. Inclusive, saiu um ajuste CNF agora em janeiro, que está, né, dispensando a impressão do DANF. Então, isso é algo real que vai estar acontecendo, né? Os estados vão estar internalizando essa decisão. A gente já tem o Mato Grosso que já dispensou a impressão do DANF para as operações que acontecem dentro do estado do Mato Grosso. Por quê? Porque está cada vez mais o nosso universo, né, a nossa atividade de faturamento, de recebimento de nota fiscal, de emissão de nota fiscal, está inovando, está entrando no processo de simplificação, né, aproveitando os recursos da tecnologia para quê? Para diminuir papel, para diminuir burocracias de papéis, tá? Então, hoje nós temos muito, né, trabalhamos muito com DANF em mãos.
Futuramente, isso daqui não vai ser mais a nossa realidade. Futuramente vai ser tudo digital. Tudo, quer dizer, tudo recurso eletrônico. Tablet, a gente vai olhar no celular, vai receber tudo na mensagem, né, em mensagem de texto, no WhatsApp, Telegram, que seja. Essa é a realidade. Então, por isso que é importante, cada vez mais, você estar atualizado da legislação. O que está vindo por aí? Quais são as expectativas que a Receita Federal, que o governo está determinando que vai mudar o processo de emissão, de escrituração, de recebimento de notas fiscais em geral, para você não ficar desatualizado. Porque se você fica desatualizado, isso é como um câncer na sua carreira profissional. Você fica desatualizado, você não consegue mais falar com as pessoas sobre um assunto real que está acontecendo. Você começa a trabalhar, fazer sua atividade de forma errada. Você começa a explicar coisas para o cliente, muitas das vezes errado. O seu posicionamento está errado. Então, as pessoas percebem isso. Ou percebe quando você traz uma consequência de um erro para a empresa, tá? Vai fazer uma entrevista, está explicando algo que não é mais a realidade. Gente, nossa atividade com notas fiscais, ela é muito dinâmica. Por isso que eu falo, ela é dinâmica, ela é atrativa e ela é cheia de oportunidades. Por que cheia de oportunidades? Porque a mudança da legislação, eu vejo e ensino os meus alunos como uma oportunidade, porque foi assim que eu cresci profissionalmente. Eu cresci profissionalmente na onda das mudanças da legislação. Sabe por quê? A mudança da legislação, se eu estou atualizado, eu estou atualizado na mesa que eu sento. 10 pessoas que estão na mesma mesa que eu não sabem a informação. Um exemplo, você sabia sobre esse ajuste do CINEF que está dispensando a impressão DANF? Provavelmente você não sabia. Provavelmente alguém que trabalha com você não tem ideia que isso vai acontecer, que isso já está caminhando, que a gente já tem uma determinação da legislação que falta o que os estados decidirem, né? Os estados publicarem, São Paulo dispensa, Rio de Janeiro. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer, é uma realidade. Nós estamos caminhando para isso, para cada vez simplificar, cada vez as coisas se tornam mais tecnológicas. Antes a gente emitia a nota fiscal em papel, em 4 vias, com papel extenso, máquina de datilografia. Eu fiz parte desse meio, eu fiz parte dessa realidade. Hoje a gente emite uma nota fiscal em milésimos de segundos, ela é autorizada ou ela é rejeitada, tá? Então, esteja atualizado. Como que eu me mantenho atualizado, Patrícia? Participe de aulas, participe de eventos, inclusive vou fazer o intensivão da nota fiscal, vou trazer atualidades, participe desses movimentos, faça cursos de qualificação em notas fiscais, cursos específicos que vai te trazer informação detalhada, que vai te explicar sobre o processo, sobre o conceito, como ele funciona. Isso vai trazer uma diferença enorme no seu currículo, na sua carreira, no seu crescimento profissional, no seu reconhecimento, na sua promoção, tá? Quem é promovido dentro da empresa? Quem é diferente, quem age diferente, quem faz coisas diferentes, tá? O que a pessoa faz do dia a dia igualzinho, todo dia a mesma coisa, o robozinho, o digitador, não é promovido, não é reconhecido, porque você está fazendo mais do mesmo. Você precisa ser o diferente no meio da multidão, tá? Então, é possível você ser esse profissional? Sim. Então, começa a agir de forma correta, começa a caminhar com esse objetivo, com esse propósito. Então, como eu evito os erros, né? Como eu evito, o que eu posso fazer antes de emitir uma nota fiscal para que ela seja aprovada, para que ela seja autorizada, para que eu evite esse status, né? Esse step de rejeição. Quem trabalha aqui no processo de emissão de nota fiscal, e mesmo que você não trabalha hoje nessa atividade de emissão, ouve esse conteúdo porque você está aprendendo, você está absorvendo vocabulário, você está absorvendo conceitos importantes para quando você estiver nessa atividade, você já saber colocar em prática, tá? Então, quando a gente está no processo de emissão de nota fiscal eletrônica,
nós temos status. O que é status? O governo, ele determinou alguns status, situações, né? Um exemplo, ligado e desligado, é um status. Na nota fiscal eletrônica, a gente tem o status em processamento, que quer dizer o quê? O governo recebeu essas informações e está não é absorvendo, está analisando essas informações de emissão de nota fiscal para ele determinar se vai ser autorizado ou se vai ter uma outra mensagem. Então, em processamento, quer dizer que as informações da nota fiscal eletrônica que você está emitindo chegou na base de dados do governo. Então, você tem que esperar ele mudar o status. A gente tem o status também processando, que também quer dizer ali que ele está, né, analisando as informações, então as informações estão lá e ele está analisando. Nós temos o status que é rejeitada, tá? Status ou situação. Quando a gente entra no portal da nota fiscal eletrônica, a palavra é situação. Tem sistemas dentro da empresa que usa a palavra status, tá? Mas quer dizer a mesma coisa, status ou situação da nota fiscal eletrônica. Então, nós temos em processamento, processando, rejeitada. É aqui que eu vou trabalhar bastante com você hoje nessa aula. Rejeitada. Rejeitada quer dizer que você digitou, você, né, tentou emitir uma nota fiscal eletrônica, mas tem alguma informação incorreta às regras do programa da nota fiscal eletrônica. Presta muita atenção nessa explicação. Quando você tem uma nota fiscal rejeitada, quer dizer que ela está rejeitada, que ela está com algum erro que fere as regras do manual da nota fiscal eletrônica, que tem algum erro que vai contra as regras do programa da nota fiscal eletrônica. Não quer dizer que o programa da nota fiscal eletrônica verifica, valida, confere todas as informações da nota fiscal eletrônica. Não, ele não faz isso. O programa da nota fiscal eletrônica, ele valida se a estrutura do processo de emissão de nota fiscal, se as informações que você digitou ali no sistema da empresa está de acordo com as regras, tá? E aí, se não estiver de acordo com as regras, ele vai dar um erro ele vai dar uma mensagem de rejeitada a NFE. Quando você tem uma nota fiscal rejeitada, significa que você pode corrigir. Então, a nota não foi criada, ela não existe. Esse número de nota fiscal não existe no banco de dados do governo. Então, você pode corrigir a informação na origem e executar novamente o processo de emissão de nota fiscal, tá? Ok? E aí, se você corrigiu exatamente conforme a orientação do erro, a nota fiscal vai ser autorizada, tá bom? O outro status, situações que a gente tem na nota fiscal eletrônica é denegada. Quando a gente tem um status, né, de denegada, é uma situação que existe alguma restrição legal, alguma restrição no cadastro da empresa, inscrição estadual suspensa, bloqueio, alguma coisa que está parado, que essa empresa, ou o emissor, que é a empresa que está emitindo a nota fiscal, ou o recebedor, que é o cliente, o destinatário da nota fiscal, tem algum bloqueio no sistema da Receita Federal, algum bloqueio na Cefaz, na Secretaria da Fazenda do Estado, que impede dessa empresa estar sendo envolvida num processo de emissão ou de recebimento de notas fiscais. Isso é real, isso acontece, tá? Um exemplo, uma empresa não paga os impostos, ela, né, tem vários impostos sem pagar e ela começa a receber, ela tem auto de infração, ela não paga os impostos, ela não entrega as obrigações acessórias dela em dias, né? Que são declarações que as empresas também têm que enviar, não é só emitir nota fiscal, tem vários outros
obrigações que as empresas têm que fazer após um processo de emissão de notas fiscais. Enfim, ela não atende os requisitos que a legislação tributária determina. Ela começa a ficar irregular para a Receita Federal, irregular para a Secretaria da Fazenda, e isso, com o tempo, pode ser rápido, pode ser demorado, mas torna o quê? Um bloqueio para essa empresa. Então, essa empresa fica bloqueada mesmo. Um exemplo, nós, como pessoa física, não temos um exemplo, bloqueio de CPF, por não entregar imposto de renda, ou alguma coisa relacionada a isso? Então, a empresa também tem esse bloqueio. Só que quando uma empresa ela é bloqueada, ela tem alguma irregularidade no sistema da Receita Federal ou na Secretaria da Fazenda, nenhuma empresa, ninguém consegue emitir nota fiscal para ela, tá? Um exemplo, quando entrou o processo de emissão de nota fiscal eletrônica em 2008, isso era muito, mas assim, muito, vocês não têm ideia da quantidade de nota fiscal denegada que a gente tinha no processo. Eu trabalhava nessa época, eu já estava também numa empresa de telecom. Em telecom, a gente tem cadastro de clientes de tudo quanto é tipo. Em grandes empresas, pequenas empresas, pessoa física, microempreendedor, tem de tudo. E muitos cadastros que a gente tinha estavam irregular. Por quê? Antes, quando eu emitia a nota fiscal em papel, não passava por nenhuma validação eletrônica. Quando entrou o processo de nota fiscal eletrônica, mas lavou, tirou assim, ó, de rodo, todos esses contribuintes que estavam irregular, porque impediu que eles fizessem compras, né? Compras de empresas que emitiam suas notas fiscais. Não dava para emitir nota fiscal para um CNPJ assim, tá? Não tem como você resolver, porque é algo que ele tem que resolver, as pendências dele, e aí o cadastro dele é liberado para depois a gente conseguir emitir uma nota fiscal para uma empresa como essa, tá? Então, erro de empresa mensagens, situações, status de nota fiscal denegada não é algo que você, como profissional, consegue resolver na hora, tá? Não é algo, é diferente do rejeitada, tá bom? E uma nota denegada quer dizer que não é que essa nota foi criada, mas essa situação de denegada, o governo, ele retém o número fiscal. Fica registrado no sistema do governo que você tentou emitir uma nota fiscal, um exemplo, número 1000, para o cliente Amazon. Só que esse cliente Amazon, ele está com uma pendência no sistema do governo e aí a nota fiscal foi denegada. Isso fica registrado no sistema do governo. Então, você não vai conseguir, um exemplo, corrigir e tentar emitir a nota fiscal de novo, como acontece com a rejeitada. No denegada não dá, porque ele retém essa informação. Fica ali guardado no banco de dados do governo que a nota fiscal 1000 foi denegada porque o CNPJ da Amazon tinha alguma irregularidade. Ok? Tá? E aí a gente tem o status, a situação cancelada, que é o processo que o governo permite a gente cancelar uma nota fiscal, caso a mercadoria não tenha saído do estabelecimento, tá? E também essa nota fiscal ela ainda está no prazo de cancelamento. Cada estado tem um prazo de cancelamento da nota fiscal eletrônica, tá? Uns têm 7 dias, outros têm 24 horas, tem estado que tem 2 horas só. Então, muita atenção em relação a isso. O cancelamento é uma situação que permite o quê? Emitir uma nota fiscal errada. Poxa, emitiu uma nota fiscal errada, a mercadoria ainda não foi, dá tempo de fazer isso? Dá, cancela a nota e emite uma nova nota fiscal correta, tá? Se a mercadoria ainda não saiu da empresa. Se a mercadoria já saiu da empresa, eu posso cancelar? Não, não pode cancelar, porque a mercadoria já saiu da empresa. Então, você tem que analisar outras possibilidades, como nota fiscal complementar, nota fiscal de ajuste, tá? Mas não é permitido pela legislação troca de nota fiscal. O que é troca de nota fiscal? A mercadoria já saiu,
o fornecedor, o cliente às vezes já recebeu, aí você liga assim, ô fulano, essa nota fiscal está errada, eu vou emitir uma nota fiscal nova, você desconsidera essa nota? Isso não é permitido eletronicamente. E o governo tem meios de rastrear esse tipo de situação. Muito cuidado em relação a isso. Muitas empresas são fiscalizadas, penalizadas por praticarem essa atividade dessa forma, tá? Depois a gente tem um status inutilizada, que inutilizada significa o quê? A nota não existe, não teve uma criação de nota fiscal. O que a gente usa no inutilizada? Toda nota fiscal ela tem que seguir uma sequência. Nota fiscal 1000, a próxima nota tem que ser 1001, 1002, 1003. Essa sequência é obrigatória pela legislação. E o governo, a gente tem uma obrigação fiscal, que é a escrituração fiscal digital do ICMS, do IPI, escrituração fiscal digital do PIS e da COFINS. Essa escrituração fiscal digital vai o extrato de todas as notas fiscais emitidas no mês. E ela tem que, as notas fiscais emitidas, obrigatoriamente, tem que estar na sequência. Tem que estar tudo ali na sequência. É uma regra, tá? E quando a gente, um exemplo, o sistema da empresa pulou a numeração, aconteceu alguma coisa, da nota fiscal 1000 foi para 1010, foi para 1050. O que eu faço com esse intervalo de número de nota fiscal que não existe? Eu tenho que inutilizar. É um processo que existe, né, no programa de emissão de nota fiscal, que é o informar para o governo que essa janela, essa quebra de sequência, ela não existiu, ela não aconteceu e eu vou inutilizar essa numeração. Como a gente tinha antigamente, eu não sei se você, provavelmente você ou seu pai, trabalhou com cheque. E folha de cheque também é controladinha. Quando a gente não usava uma folha de cheque ou a gente errava a folha de cheque, a gente não tinha que cancelar aquela folha de cheque, né? Passar um travessão para que ela não fosse reutilizada por alguém. A mesma coisa acontece com as notas fiscais, a sequência da numeração da nota fiscal. Quando eu tenho um salto de numeração, uma quebra de sequência da numeração, eu tenho que inutilizar, tá bom? E quando uma nota fiscal, eu emiti a nota fiscal, ela atendeu todas as regras do programa da nota fiscal eletrônica, tá tudo certo, aí eu tenho um status, a situação de autorizado. O que significa esse status de autorizado? O governo te deu ok, sinalzinho verde, para essa nota fiscal, consequentemente, você recebeu um protocolo de autorização. Esse protocolo de autorização que a gente tem aqui no DANF, até logo depois abaixo da chave de acesso, você tem um protocolo de autorização. Esse número de protocolo é o checklist assim que o governo deu. Você está permitido emitir essa nota fiscal eletrônica, ela está autorizada de acordo com esse dia e esse horário, tá? Isso daqui é um código controlado pelo governo também. Então, quando a gente tem uma nota fiscal autorizada, quer dizer o quê? Que ela atendeu às regras da legislação. Mas não quer dizer que ela está 100% correta, né? Porque quem vai validar se ela está 100% correta ou não é o governo depois. E aí que vem a fiscalização, vem o auto de infração, vem as multas, quando ele identifica algum erro de tributação, algum erro na operação, tá? Vocês estão conseguindo absorver? Se ficar com alguma dúvida, vai me mandando aqui. Vamos lá. Na correria do dia a dia, de emissão de nota fiscal, no faturamento ali, é muito corrido. E muitas das vezes a gente mal tem tempo de respirar, né? Não sei você, mas no final do mês, época de fechamento, é muito corrido, tem que emitir, todo mundo vem com pedido de venda que tem que ser faturado naquele dia. Aquela coisa insana que você fala, por que deixam tudo para o último dia, pelo amor de Deus? Mas todo mês acontece a mesma coisa. E aí a gente mal tem tempo de conferir as informações para ter uma certa atenção, para evitar um tipo de rejeição. Mas tem algumas informações que você pode até se antecipar de uma forma conservadora. Se você é responsável pelo processo de emissão de nota fiscal, se você vai começar a trabalhar nessa atividade,
se você tem algum envolvimento nessa atividade, tem algumas informações que você pode melhorar o processo dentro da empresa para evitar que a nota fiscal seja rejeitada, para evitar o retrabalho, que uma nota fiscal rejeitada, você tem um retrabalho de corrigir ali aquela tensão, alguém esperando, muitas das vezes você nem sabe por onde começar. Então, vamos lá. Começando aqui, quando eu olho para uma DANF, aonde que eu posso me antecipar? O que eu consigo evitar que elas evitar algum tipo de erro na nota fiscal? Se eu começo a olhar aqui, ó, vamos lá, os dados da empresa. Muitas empresas, eu não sei você, mas tenho vários alunos que emitem nota fiscal eletrônica no processo gratuito, no emissor gratuito da nota fiscal eletrônica. E tá tudo bem. O problema disso é que você tem que digitar todas as informações. E aí que mora o perigo. Toda vez que você tem que digitar muitas informações relacionadas à emissão da nota fiscal eletrônica, você está dentro de um caminho perigoso. Por quê? Você pode digitar alguma informação errada. O copia e cola pode errar. Então, se você trabalha no processo de emissão de nota fiscal, onde os dados do emitente vem do cadastro, esse cadastro está completo, está certinho, a razão social está completa, o endereço, o número, o CEP, a UF. A gente tem rejeição, tipos de rejeição de UF. O que é UF? O Estado. Porque, às vezes, quem cadastra a empresa no sistema erra o Estado. Tem empresas que têm várias filiais de vários estados, e aí troca o CNPJ do estado de São Paulo, em vez dela colocar SP, ela coloca Rio de Janeiro, ela coloca Rio Grande do Sul. Isso acontece porque é digitado. Então, muito cuidado em relação a isso. Se você teve uma rejeição, isso é um alerta. Tem alguma coisa errada no cadastro. Precisa conferir, precisa verificar, precisa ter atenção em relação a isso, tá? E a partir do momento que você confere, que você revisa, você vai ter menos notas fiscais rejeitadas, tá bom? Então, olhando os dados do emitente, confirma se o cadastro do emitente está completo, está certinho, endereço, CNPJ, está digitado certo, inscrição estadual está digitado certo, CEP, UF, razão social. A razão social é o nome da empresa. Ela está igual o cadastro da empresa na Receita Federal? Tá, ok. Patrícia, tem problema eu emitir o nome da empresa A e o cadastro da Receita Federal tá Alberto? Eu não faria isso. Porque se o cadastro do governo está escrito Alberto, eu vou emitir minhas notas fiscais da minha empresa com o mesmo nome do cadastro da Receita Federal. Por quê? É um documento fiscal onde o governo vai cruzar as informações e não tem o porquê eu colocar outro nome se o cadastro desse CNPJ na Receita Federal está dessa forma, tá? Então, confirma isso, coloca como meta, como objetivo do mês. Vou conferir 10 cadastros, vou conferir 50 cadastros. Se você vai fazer isso na mão, então cria uma meta. Quantos você consegue conferir por dia, por semana ou no mês? Mas nós temos no mercado ferramentas que a empresa contrata e faz toda essa conferência de cadastros de acordo com a Receita Federal, de acordo com o cadastro do Sintegra, justamente para evitar emissões de notas fiscais serem rejeitadas ou serem até aprovadas, mas estarem em desacordo com os cadastros do governo, tá bom? Isso é muito importante. Se você nunca fez isso, se na sua empresa não faz isso, cria o hábito, coloca uma regra lá, tá? Coloca uma meta, apresenta essa melhoria para o seu chefe, porque isso é um benefício que lá na frente seu chefe, a empresa vai colher, tá bom? Então, na correria do dia a dia, você pode o quê? Colocar como meta conferir os cadastros do emitente e do destinatário, tá? Os cadastros dos seus clientes, eles estão de acordo com a Receita Federal? Eles estão de acordo com o Sintegra?
Tá tudo certinho lá? O cadastro dos clientes, dos clientes e dos fornecedores, eles estão de acordo com o cadastro do Sintegra? CNPJ, inscrição estadual, CEP, temos rejeição de CEP, endereço, razão social, todo o cadastro, tanto do emitente quanto do recebedor, transportadora, tudo tem que estar de acordo com o cadastro que existe na Receita Federal no Sintegra, tá? Isso você pode consultar gratuitamente para ir melhorando, para ir conferindo, para ir atualizando os cadastros na empresa. Parece um retrabalho? Parece algo trabalhoso? Ele não é trabalhoso esse processo, mas ele traz um grande benefício para você que emite nota fiscal. Por quê? Você vai emitir suas notas fiscais seguras, que elas estão 100% corretas. Você vai evitar a rejeição dentro da empresa, porque temos várias rejeições relacionadas a cadastros, tá? Então, isso é uma melhoria, é muito importante, que talvez você não consiga medir de imediato, mas lá na frente traz um benefício muito grande para a atividade de emissão de notas fiscais. Então, apresente essa melhoria. Se a empresa tem muito cadastro, é inviável fazer isso na mão, contrata uma ferramenta, não é caro, tem várias ferramentas aí que cobra barato, centavos por cada CNPJ, assim. Eu não sei hoje quanto que tá, se é 10 centavos, 15 centavos, mas é algo que vale a pena a empresa separar um orçamento para fazer isso, e aí faz isso uma vez por ano, faz isso, dependendo do banco de dados, a cada 6 meses. Não é algo caro, não é algo absurdo, mas você ganha em melhoria, agilidade nas emissões de notas fiscais, e você ganha ainda mais, porque você está emitindo as notas fiscais com as informações 100% corretas do que está no banco de dados do governo, tá? Isso é muito importante. Um benefício maior é isso. É a confiabilidade da informação que está sendo mencionada nas notas fiscais da empresa que você trabalha, tá? Então, apresenta essa melhoria. Muitas das vezes, ninguém nem ouviu falar sobre isso. E nem o contador da empresa apresentou isso. Sabe por quê? O contador, ele não tem experiência no processo de emissão de notas fiscais. O contador, ele tem experiência ali na parte contábil. O dia a dia de faturamento, quem conhece, quem domina é você. O contador, ele não sabe todas as rejeições, ele não conhece tudo o que acontece no seu dia a dia. Muitas das vezes você liga para o contador desesperado. Eu estou com uma nota fiscal aqui rejeitada. Eu não sei como resolver. Nem ele vai pesquisar igual você deveria pesquisar. Ele vai buscar informação igual você vai buscar informação, tá? Porque você tem mais experiência de emissão de notas fiscais do que o próprio contador. Porque é você que está com isso no dia a dia. Ele está fazendo N outras coisas relacionadas à contabilidade das empresas, que não é o faturamento, tá? Ele usa as notas fiscais da empresa para fazer a apuração, para fazer o balanço, para fazer fechamento. Mas quem tem experiência, quem domina o processo de emissão de notas fiscais é você. Você tem mais experiência, feeling ali dos erros, das operações do que o próprio contador, tá? Isso é muito importante. Olha só o poder. Lembra que eu falo que conhecimento é poder? Quem aprende não depende. Se você aprende o processo, você não depende do contador. Você pode depender de uma orientação, de uma decisão, né, de um entendimento, mas você tem ali o conceito, você tem a sua opinião formada em relação a esse assunto, tá? Então, evite erros de notas fiscais, analise as notas fiscais antes de emitir, a parte do emitente, a parte do destinatário, se tem transportador envolvida, tudo que é relacionado a CNPJs que vai estar vinculado na nota fiscal, valida as informações do cadastro se elas estão de acordo com o que consta no banco de dados do governo. Outra informação importante aqui, vou correr porque eu acabei me estendendo. Quando a gente olha para a parte dos produtos, a gente também tem informações que é possível evitar erros antes de começar a emitir notas fiscais. A NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Qual NCM que está sendo mencionada nas notas fiscais? Essa NCM, ela é igual ela corresponde ao produto que está sendo vendido, ao produto que vai ser mencionado na nota fiscal, ou é uma NCM genérica?
É uma NCM que você usa para todos os produtos que você emite na empresa. Cuidado em relação a isso. A NCM é um código que se você emitir uma nota fiscal com uma NCM válida, a nota fiscal é autorizada. Só que depois o governo vai conferir essa NCM com a descrição que você mencionou na nota fiscal. E aí vai vir uma fiscalização e aí a empresa vai sofrer penalidade por isso, tá? Então, nós temos uma tabela de NCMs com descrições, com categorias do que é cada grupo ali, e é para isso que deve ser usado. Se eu estou emitindo uma nota fiscal de celular, o item é celular, qual que é a NCM correspondente a celular? Não é uma NCM de fone de ouvido, de cabo, não, é uma NCM de celular, que atende realmente à descrição do item que eu estou mencionando na nota fiscal. E temos rejeições também de NCMs. Quando que isso acontece? Quando eu tento emitir uma nota fiscal com um número de NCM que não existe no banco de dados do governo, tá? Então, se você cria uma NCM da sua cabeça, provavelmente, com certeza, essa NCM, essa nota fiscal, ela vai ser rejeitada, porque essa NCM não existe no banco de dados do governo. Aí lembra que eu falei que quando uma nota fiscal é rejeitada é porque tem erros que ferem a regra do programa da emissão da nota fiscal? Então, isso deve ser evitado. Como que eu consigo evitar isso? Faz uma validação, os produtos, o cadastro de materiais da empresa. Faz uma validação das NCMs que está lá no cadastro de materiais. É um módulozinho no sistema? É uma planilha? Faz uma validação em relação a isso, tá? Se eu pegar a NCM da nota fiscal de entrada, fica tudo ok? Eu falo que não. Porque lá no departamento que a gente trabalhava, a gente tinha um procedimento de conferir as NCMs até das notas fiscais de entrada. Sabe por quê? Porque a empresa ela é corresponsável. Se eu recebo uma nota fiscal errada e eu dou entrada no meu sistema da empresa com as informações erradas, eu estou sendo parceiro desse erro, tá? Então, a gente tinha procedimentos de validar até as notas fiscais que a gente recebia para evitar a penalidade do governo. Poxa, eu não vou pagar uma multa, eu não vou responder um processo de autuação de uma consequência do meu fornecedor. Não. O meu fornecedor ele tem obrigação de atender os requisitos da legislação para emitir uma nota fiscal para mim, para minha empresa, tá? Isso é um posicionamento, isso é uma decisão. Você não aceitar um documento fiscal de qualquer jeito. Porque a empresa é corresponsável a esse erro. Então, lá, todos da equipe tinham um procedimento de conferir as NCMs até das notas fiscais de entradas. E se tivesse errado, o que a gente fazia? Ligava para o fornecedor, passava procedimento, fazia reunião, até que ele emitisse a nota fiscal certa. Colocava a regra, a próxima nota fiscal emitida assim, a gente não vai receber o material. E aí, claro que ele quer vender, ele não quer ficar sem vender. É cliente, ele não vai falar assim, vou perder esse cliente porque eu emito nota fiscal errada. Ele vai ter que se adequar às regras, tá? Então, você que trabalha nesse processo de recebimento de notas fiscais, essa responsabilidade está nas suas mãos. E olha só o ganho disso, olha o posicionamento que você ganha, o destaque profissional que você começa a ter a partir do momento que você começa a verificar, a trazer procedimentos de melhoria no processo dentro da empresa. Tá bom? Então, isso você pode implementar também nas atividades de entradas de recebimento de notas fiscais. Então, a NCM é uma informação que você pode conferir antes de emitir a nota fiscal. Pode conferir em massa? Pode. Também a gente tem ferramenta no mercado que faz essa validação em massa. Ela pega todos os dados do seu banco de dados de cadastro de material e ela faz a validação das NCMs. Você consegue fazer isso em Excel? Consegue também, tá? Então, pega o Excel, faz PROC-V ali, faz a conferência, coloca algumas fórmulas e você consegue fazer essa validação para atualizar o cadastro, para melhorar ainda essas informações e evitar as notas fiscais sejam rejeitadas por NCM. CSTs, que é Código de Situação Tributária, também é um código
que você também consegue conferir antes. Por quê? Vamos lá. Um erro grave que sempre acontece, a origem do material. Origem do material, muitas das vezes, é tudo nacional, tudo zero, sendo que você tem produtos importados, você tem produtos que têm composição de importação. Então, isso daqui também é um campo que você pode conferir antes. Claro que vai depender o quanto, de quanto que você domina a informação. Por isso que é importante você se capacitar, você fazer cursos específicos em notas fiscais para chegar ao nível de conseguir validar, de conseguir conferir os códigos de situação tributária dos materiais. Para chegar ao nível de melhorar isso daqui, porque o código de situação tributária dos materiais está totalmente conectado com os impostos do produto. Tá? Então, isso daqui você também consegue conferir antes. Nós temos rejeições de notas fiscais relacionadas ao Código de Situação Tributária dos produtos, tá? COFOP é um outro campo que você também consegue, muitas das vezes usa COFOP padrão, nem sabe. Quantas das vezes eu recebo aqui no meu direct perguntas, eu posso fazer uma nota fiscal assim com essa COFOP? E aí, né, também tem uma outra coisa, que perguntas, nós trabalhamos com notas fiscais e temos que saber também perguntar, porque tem que contar o contexto, é tipo, você tem que contar a história, porque uma nota fiscal emitida para um cliente, às vezes é de um jeito e para outro cliente é outro. Por que é outro? Ah, porque ele é consumidor final, o outro é uma indústria, o outro é um comércio, muda completamente. Tá? A empresa que eu trabalho é do Simples, a outra empresa que eu trabalho é do lucro real, muda completamente. Então, tem que saber perguntar também, contando todo o contexto. E às vezes eu recebo perguntas, eu posso emitir uma nota fiscal de conserto? E aí eu começo a perguntar, não tem nada a ver com conserto. Por que aquela pessoa pegou uma COFOP de conserto? Porque ela viu na lista e viu que não tinha imposto e falou, posso usar essa COFOP. E não é assim que funciona, tá? Então, vamos lá. Eu vou correr aqui para alguns exemplos de rejeições que você consegue evitar, que tá ligado com o que eu expliquei. Nós temos a rejeição 207, que está relacionada ao CNPJ do emitente inválido. Foi o que eu falei no começo. Lembra lá dos dados? Revisar os dados do emissor? Muitas das vezes digitou errado. Isso daqui causa essa rejeição. Essa rejeição, ela é 100%, dá para 100% ser evitada. Rejeição 209, inscrição estadual do emitente inválida. É uma rejeição que 100% dá para ser evitada, tá? Rejeição do emitente não informado. Você esqueceu de preencher os dados da inscrição estadual, que é obrigatório. Então, dá para ser evitado. Rejeição do emitente não vinculado ao CNPJ. Olha só, quando você tem vários cadastros da empresa e acaba trocando a inscrição estadual de um com o CNPJ de outro, isso causa uma rejeição. Por que causa uma rejeição? Porque o cadastro da empresa está vinculado à Receita Federal, ao Sintegra. O programa da nota fiscal eletrônica, ele faz essa validação de cadastro da empresa, tá? Por milésimos de segundo. Bateu lá, ele viu que você trocou. Você está usando o CNPJ de uma empresa com a inscrição estadual de outra. Isso é um erro 100% que dá para ser evitado. Antes de emitir a nota fiscal, conferir os cadastros, tanto do emissor quanto do destinatário, das transportadoras, para evitar que isso aconteça. Tá bom? Vamos lá. Vou falar agora uma rejeição. Rejeição 471. NCM informada indevidamente. Como que isso acontece? O código de NCM não tem que ser preenchido com 8 números, 8 dígitos. Se você digitar 7, digitar 2, digitar 3, a nota fiscal vai ser rejeitada. Por quê? O campo onde tem lá a informação de NCM, obrigatoriamente tem que estar 8 dígitos, 8 números. 8 números válidos, 8 números de NCMs que existe no banco de dados, tá? Então, é uma rejeição que dá para ser evitada.
Rejeição 777, obrigatório informar a NCM completa, também é outra rejeição. Não informou o número da NCM, vai trazer uma rejeição. Rejeição 778, nossa, isso daqui chove. Chove dessa rejeição. Eu recebo quase todo dia uma mensagem dessa. Patrícia, como que eu resolvo? Eu não estou entendendo essa rejeição. Aí, quando eu vou ver a mensagem, porque muitas das vezes, né, tem dificuldade de ler a mensagem ali. Rejeição 778. Informado NCM inexistente. Foi o que eu falei. Nós temos um banco de dados, uma lista validada pelo governo de NCMs válidas, né? São mais de 12 mil NCMs. Então, se você digitar uma NCM da sua cabeça, a sua nota fiscal vai ser rejeitada. Por quê? A NCM não existe no banco de dados. Então, é um erro que dá para ser evitado. Vamos lá, um erro de rejeição de CST. Rejeição 766. Item com CST inválido. Se você digitar um CST que não existe, que não está de acordo com a tributação que está apresentando na nota fiscal, a nota fiscal vai ser rejeitada de rejeição, tá? E é uma rejeição que você consegue evitar. Tudo isso daqui está vinculado ao que eu expliquei, que você consegue evitar se você conferir, se você vai verificar as informações antes de emitir uma nota fiscal, tá bom? Dá para fazer isso do dia para a noite? Muitas das vezes não, mas vai fazendo pequenas melhorias. Essa semana eu vou conferir os dados da empresa, de todas as empresas que nós temos. Conferiu, validado. Essa semana eu vou conferir dos fornecedores, vou conferir dos clientes. Ah, tem muitos clientes. Eu vou conferir dos clientes que teve faturamento o mês passado. Vou conferir dos 20 principais clientes. Cria metas, tá? Consegue fazer sim. Ah, é muito cliente? Faz um orçamento de uma ferramenta que faz isso automático. Traz uma proposta para o seu gerente, para o dono da empresa. Apresenta os benefícios. Você vai ver que não fica caro e ele, se você apresentar os benefícios conforme eu estou explicando, ele vai aprovar, tá? E ele vai olhar para você e vai olhar para você como um profissional diferente, porque olha só o nível de critério, a preocupação, o valor que você está trazendo para a empresa com essa melhoria. Um abraço para vocês, vejo vocês amanhã. Beijo, tchau, tchau.